você pode ser abandonado por todos. Mas você vive é para Deus. Você tem compromisso é com a glória de Deus. Eu poderia tecer aqui vários argumentos sobre esse paradoxo entre religião e vida cristã. Infelizmente, o que nós mais vemos são bons religiosos. Nicodemos era um bom religioso. Ele era um bom religioso. Ele procurou Jesus às escuras. Então, meus irmãos e irmãs, eu preciso colocar alguns pontos aqui. Algumas particularidades do caminhar. Esse é um, você tem experiência com Deus? Você vive uma vida de experiência com Deus? Existe um outro ponto, é que na caminhada do povo de Deus, Deus tem uma vanguarda. Deus tem um povo que o representa na terra. No meio do seu povo, Deus tem uma vanguarda. São pessoas, essa vanguarda é constituída de pessoas que Deus chama em condições específicas, para responder diante dele, sobre o seu governo, sobre o seu reino na terra. Deus tem uma vanguarda. Esse é o ponto encorajador. Deus tem uma vanguarda. Nunca Deus deixou de ter essa vanguarda. Como nós temos estudado sobre a Babilônia, no livro de Daniel. Naquele império de trevas, Deus tinha uma vanguarda que estava representado por 4 jovens. Deus sempre teve uma vanguarda. Nos momentos de crise, Deus sempre teve a sua vanguarda na terra. Aqui, no meio dessa congregação, havia aqueles 70 anciãos. Lá em Êxodo, capítulo 21, versículos 1 até o 9, você vai ver ali um pouco sobre eles. Também em Êxodo, capítulo 18, você vai ver a constituição desses. Você vai ver também que havia em Números capítulo 10, versículo 1 e 2, também, mesmo que figurado, você vê aqueles 2 trombeteiros, aqueles que tinham que ficar o tempo todo olhando para a nuvem, para poder tocar as trombetas, e assim o povo prosseguir na peregrinação. Você vai ver também uma outra vanguarda tipificada por Judá, quando Deus ordena o povo que marche a partir do Sinai, porque eles vieram andando aleatoriamente, vieram como uma multidão e chegaram no Sinai. Quando Deus deu a visão das suas leis, quando Deus deu a visão da sua casa, quando Deus deu a visão do sacerdócio, Deus disse para eles: agora vocês vão ter que marchar. Aí Deus estabeleceu a ordem da marcha. E quando Deus estabeleceu, colocou a nação de Israel em grupos. O primeiro grupo, aquela chamada vanguarda, era a vanguarda de Judá. E Judá saía. Saía Judá, Issacar, Zebulon e parte da tribo de Levi. Os filhos de Merari e Gerson. Os filhos de Merari e Gerson, que era parte da tribo de Levi, eles iam levando os utensílios do tabernáculo. Então, essa visão era muito linda. Deus tem uma vanguarda. Irmãos, sabe o que atrapalha? Sabe quais são os obstáculos ao avivamento? Aqui nós temos 2 pontos. É nós conviver com cristãos que não buscam uma experiência com Deus. Sabe por que o avivamento tem tardado? Porque nós não temos procurado entender a maneira como Deus se manifesta na nossa vida por meio de providências, circunstâncias, lutas, tribulações, provações. Nosso coração vai ficando cada dia mais endurecido. Nós vamos perdendo a sensibilidade espiritual, o discernimento espiritual, o quebrantamento. Nosso coração fica enrijecido, duro, petrificado. Nós não sabemos aproveitar reuniões como essas. Eu não consigo entender como muitas pessoas vêm na reunião para assistir o culto. Culto não é para ser assistido. Culto é a nossa entrega, é a nossa devoção, é o nosso louvor, é a nossa adoração, é o engrandecimento de Cristo entre nós.